Olá, amigos, Legítima Defesa em Foco, 14 de maio de 2012. Tivemos um interregno um pouco maior na gravação desse programa em razão das inúmeras atividades nas nossas várias frentes de batalha. O que eu quero destacar hoje é uma mensagem enviada pelo ilustre deputado Rogério Peninha Mendonça, autor do projeto de lei 3722, que reformula na integralidade o Estatuto do Desarmamento, que foi comentado aqui e que teve episódios de incompreensão que nós comentamos posteriormente também, para esclarecer pontos e evitar que a veiculação do Legítima Defesa em Foco pudesse vir a representar para algumas pessoas não um elemento de agregação, não um elemento de cimentação dos nossos esforços e da nossa luta comum, mas um elemento de desagregação. Não havia justificativa alguma para as críticas, como nós colocamos. E a mensagem do deputado Peninha, de 7 de maio de 2012, acaba de comprovar isso. Ele se mostra até surpreso pela repercussão negativa dos nossos comentários, afirma que os comentários, como toda sugestão, os comentários feitos pelo PLD, como toda sugestão, são muito bem-vindos, esclarece que nesse momento não há mais condição técnica, efetivamente não há, pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, para uma substituição de versão, digamos assim, mas também informa que haverá oportunidades adequadas no momento adequado na tramitação do projeto. E termina por nos convidar gentilmente para uma visita no gabinete dele em Brasília, o que oportunamente faremos sem dúvida alguma. Vamos então falar um pouco sobre o que está a acontecer no momento com o projeto de lei 3722. Eu vou lhes dar um esboço de como funciona perante o regimento, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, a tramitação de um projeto de lei complementar e deste projeto de lei 3722 em especial. Ele foi, como esperávamos que fosse, distribuído a 3 comissões. Uma delas é sempre obrigatória pelo regimento interno da Câmara dos Deputados. É a Comissão de Constituição e Justiça. É obrigatório porque todo o projeto de lei tem de passar pelo crivo de constitucionalidade e pelo crivo de legalidade. E quem o faz no momento do início da tramitação é exatamente a Comissão de Constituição e Justiça. Alguém pode dizer, mas como legalidade se é um projeto de lei? É muito simples, é um projeto de lei ordinária e, portanto, pode, em tese, por um deslize de quem propõe o projeto, ferir algum dispositivo não necessariamente constitucional, mas de hierarquia superior ao da lei ordinária. Eu me refiro a um dispositivo de lei complementar. Se uma lei ordinária, se um dispositivo de lei ordinária fere um dispositivo de lei complementar, ele será fulminado, deverá ser fulminado pela Comissão de Constituição e Justiça, e o projeto parará de tramitar, por exemplo. Portanto, no entanto, é importante destacar que a Comissão de Constituição e Justiça só compete examinar exatamente esse aspecto, a legalidade, a constitucionalidade em especial. E, portanto, não nos preocupa a tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, porque é evidente que o projeto de lei do deputado Peninha nada tem de inconstitucional e não fere lei complementar alguma. Então deverá ser favorável o parecer da CCJ. Mas foi distribuído também, como eu disse, a outras 2 comissões. Uma delas a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E a outra, como não poderia deixar de ser, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Nessas 2 comissões a história é diferente. Essas 2 comissões não falam, não podem falar, não devem falar a respeito da constitucionalidade do projeto, a respeito da legalidade do projeto. Devem falar a respeito do mérito do projeto. Ou seja, devem estabelecer a respeito dele uma avaliação de admissibilidade
no que toca ao interesse nacional do projeto, ao interesse republicano do projeto. Portanto, nesse momento e nessas duas comissões, os deputados federais vão se debruçar e se aprofundar a respeito do mérito. Cada um deles poderá formular a sua ideia a respeito do mérito. Sempre, em cada uma dessas comissões, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça, a primeira figura, a figura mais destacada e mais importante, é a figura do relator. O relator é que apresentará o seu relatório no caso da CCJ, sobre a constitucionalidade, no caso da Defesa Nacional, Relações Exteriores e da Comissão de Segurança Pública, a respeito do mérito. E esse relatório é que será votado pelos demais membros da comissão para aprová-lo ou para rejeitá-lo, embora haja um processo que permita emendas, um processo que permite até a apresentação de um texto substitutivo. E a tramitação pode ser mais ou menos difícil, de acordo com a disposição das forças mais poderosas dentro de cada comissão, de permitir que o projeto transite com facilidade ou não. É aí que nós vamos ver o papel dos deputados governistas na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E é também nessa fase, logo após designado o relator, que nós trataremos de acompanhar, que se pode apresentar ao relator sugestões para o seu próprio relatório. E pode-se apresentar também aos outros deputados, que não o proponente e não o relator, que apresentem as suas emendas, que apresentem as suas sugestões alternativas ou mesmo apresentem um projeto substitutivo, mas isso tudo de acordo com cada passo que nós vamos acompanhar do projeto. Então está muito longe, evidentemente, de ter um deslinde. E também um alerta importante: diferentemente de outros projetos que têm caráter conclusivo ou terminativo, de acordo com o regimento interno da Câmara, esse projeto necessariamente será votado em plenário, menos importando qual foi a decisão das comissões. Se a decisão for negativa, ele pode ser fulminado, mas se as decisões forem positivas, com alteração ou não do projeto, ele não irá diretamente ao Senado. Iria, se fosse terminativo ou conclusivo, irá ao plenário da Câmara. E aí se estabelece, evidentemente, um outro campo de batalha, que é aquele de convencer a liderança e a mesa, a presidência da Câmara, portanto, a colocar o projeto em pauta. Há um longo caminho e nós pretendemos contribuir com todas as outras forças que lutam pelo nosso propósito, que é o de assegurar o direito constitucional a respeito do qual o povo falou no referendo em 2005, pela aprovação do melhor texto possível. É nesse sentido que eu volto a recordar o agradecimento do deputado Peninha pelas sugestões que são sempre bem-vindas nas palavras dele, e é muito bom que o sejam. Ficamos felizes em saber que é essa a opinião deles, porque isso faz parte do processo democrático, como já dissemos. Continuaremos a acompanhar o projeto sem dúvida alguma. Esse é um tema importantíssimo. Ao nosso participante Comitri, que tem exposto a sua indignação nas suas mensagens, e já teve uma resposta do nosso coordenador, Dr. José Luiz de Sanctis, só podemos dizer o seguinte, Comitri: todos compartilhamos da sua indignação. O Estatuto do Desarmamento é uma lei draconiana, e é uma lei que viola a decisão popular do referendo de 2005. Essa é a razão da nossa luta. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.